Boa noite, eu me chamo Verônica, sou aluna da Biomedicina do terceiro semestre. Vou falar um pouco então sobre as doenças genéticas dominantes e recessivas. O gene dominante e recessivo, eles estão relacionados com a transmissão genética de características, né? O dominante, ele é representado pela letra maiúscula, A, B ou V, e o recessivo pela letra minúscula, A, B ou V. Então, os alelos que são pares de genes que ocupam o mesmo locus na cadeia de DNA, eles têm uma formação que ocorre através do cruzamento genético, né, entre dois indivíduos de uma mesma espécie, no caso o pai e a mãe. E esse gene, ele é um trecho do DNA de uma célula que possui a função de transmitir informações. Essas informações, elas se encontram no genótipo, né, que é a constituição genética do indivíduo, e é apresentada no fenótipo, que é a constituição genética e sua interação com o meio. A formação desses pares, elas podem se dar de três formas, que é o homozigoto dominante, a heterozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Então, o conceito desse gene dominante é que ele transmite características hereditárias, independente do modo de formação do alelo, e esses genes sempre manifestarão suas características. No entanto, o gene recessivo, eles são inativados na presença de outro dominante e só manifestam suas características quando combinados com outro gene recessivo. Abaixo são as formações do gene dominante e recessivo. E as características fenótipos do dominante, entre algumas, são nariz aquilino, a calvície, cabelo escuro, olhos de cor escura, polegar ou mindinhos curvos e a capacidade de enrolar a língua. No recessivo, uma das características fenótipas são nariz reto, cabelo ruivo ou loiro, olhos azuis, tipo sanguíneo negativo, ser canhoto ou polegar ou mindinhos retos. Então, entre algumas síndromes genéticas, existe a síndrome de Marfan, que é uma doença autossômica dominante, com uma incidência estimada de 1 a cada 5 mil indivíduos. Ela é causada por uma alteração no gene FBN1, que produz a fibrilina, e ela afeta vários sistemas e órgãos do corpo, com foco principalmente no coração, esqueleto e nos olhos. Em muitos casos, ela é herdada do pai ou mãe com síndrome de Marfan, e as características dela é alta estatura com braços longos e dedos das mãos longos e finos, a dilatação da raiz da aorta com possibilidade de aneurisma, luxação do cristalino, desvios na coluna com escoliose ou cifose e alterações na caixa torácica com peito escavado. A chance de ter filhos afetados é de 50%, portanto, também é recomendado que antes de planejar a gravidez seja realizado um aconselhamento genético. E o diagnóstico, ele é suspeitado clinicamente pela presença dos sintomas. A confirmação ela acontece através de exames genéticos, mas até o momento não existe uma medicação específica para essa síndrome. O que existe são diversos tratamentos para suas complicações. Outra doença genética é a síndrome de Usher, uma doença autossômica recessiva. Cerca de 15 genes podem causar essa síndrome. Ela se caracteriza pela associação da retinose pigmentar e surdez congênita, parcial ou total. Atualmente não há nenhuma cura para essa síndrome, então a comunicação com o tato facilita a vida desses portadores. É uma síndrome que ela tem graus variáveis, se associando à surdez presente já no nascimento, até a cegueira parcial ou total nesses indivíduos na infância ou adolescência. Todos os tipos de síndrome de Usher eles são herdados em um padrão autossômico recessivo, o que significa que ambas as cópias de um gene em cada célula têm uma mutação. Os pais de um indivíduo com a síndrome, eles carregam cada um uma cópia do gene mutado, mas não apresentam qualquer sinais ou sintomas da doença. Essa síndrome ela atinge aproximadamente 1 a cada 25 bebês e esclarece de 3 a 6% de todas as crianças surdas. A progéria ela é uma doença autossômica dominante, muito rara, uma doença que não tem cura. Ela é causada por uma mutação localizada no códon 608, onde ela acelera o envelhecimento em cerca de 7 vezes em relação ao normal. As características dessa doença elas não são perceptíveis ao nascimento, somente após os 2 anos de idade, onde ocorre um envelhecimento prematuro,
aterosclerose, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, até levar à morte. À direita pode-se ver a foto de uma criança e as outras duas fotos são adolescentes de 17 anos com processos fisiológicos de um adulto de 100 anos. Essa doença tem uma incidência de 1 a cada 20 milhões de indivíduos e cerca de 100 casos já foram relatados no mundo e a taxa de sobrevida média desses pacientes é até a adolescência, alguns casos 20 e poucos anos. Aqui eu deixo então as referências que foram utilizadas na pesquisa. Muito obrigada.